Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos, editado e produzido pelo Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá, pessoal, me chamo Jacinta Chaves, sou psicóloga e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia, da Diocese Anglicana de Brasília. Falo em nome do Departamento de Advocacy da Diocese. Dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso programa de podcasts, onde temos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. O tema de hoje, o tema deste episódio, é Meninas e Mulheres Negras no cenário das igrejas brasileiras. E hoje eu tenho a satisfação, a honra de conversar com Gisélia Cruz. Gisélia é teóloga e historiadora, doutora honoris causa, conferido pela Faculdade de Formação Brasileira e Internacional de Capelania, professora mestra em Educação e Contemporaneidade, idealizadora do curso Coletivo Negro Evangélico. Professora Gisélia, boas-vindas. Estamos muito satisfeitas em poder conversar com a senhora, que tem já uma caminhada nessa temática, e gostaria de passar a palavra para a senhora para fazer as considerações iniciais. Olá, bom dia a todas as pessoas, né? Então, prazer estar aqui, quero agradecer o convite, espero poder participar, né, desse tema tão importante, que é falar sobre a condição da menina e da mulher negra nesse Brasil extenso, continental, aonde o racismo, não é, e o machismo ocupa aí as 5 regiões. Como é que nós conseguimos sobreviver? Estamos conseguindo sobreviver há mais de 400 anos. Obrigada pela oportunidade. Ok, professora. Vamos iniciar as perguntas. Então, como foi sua experiência na igreja? E a partir de qual momento começou a se dar conta do racismo estruturado dentro da igreja? Então, não é como foi, como tem sido. Não é? É como tem sido a minha história dentro da igreja. Eu sempre trago que quando eu me converti, que é o termo que a gente usa, né? Quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor, em 1990, eu já vinha do movimento negro, eu já tinha a questão da minha identidade racial bem trabalhada, porque isso para mim, né, ao longo a gente vai vendo que, entendendo que já é uma questão ancestral. Então, a minha ancestralidade de negritude é desde criança, né? Mas aos 23 a gente se converte, aceita Jesus, e isso a gente começa a perceber. Primeiro, eu começo a perceber o lugar da mulher. Qual o lugar da mulher dentro do segmento do qual eu faço parte, segmento evangélico. E aí eu fui vendo como as mulheres estavam numa situação de subserviência e as mulheres negras em uma condição mais complicada. Eu venho de um bairro negro, aqui em Salvador, Engenho Velho de Brotas, e a igreja na qual eu me converti estava porque ela não existe mais, né? Situada neste bairro. Então, era uma igreja negra. Porém, as pessoas, óbvio, não tinha essa questão do letramento racial. Mas eu já vinha, então eu já tinha essa percepção, uma perspectiva de gênero, que era a condição da mulher
dentro da igreja e da mulher negra. Então, ao longo desses anos, a gente continua vendo essa condição. Hoje, nós temos mais a questão da estética, nós temos mais mulheres negras, pouco, né? Mas trazendo mais uma fala politizada. Mas quando eu cheguei na igreja, isso não tinha. Então, abordaram a questão do meu cabelo, porque eu já cheguei com cabelo black, e para mim isso era fundamental, não é? Já a minha maquiagem, então a minha estética já chamava a atenção, e chama até hoje, né? Então, mas assim, Gisele, eu estava no púlpito, me lembro que uma vez cantando, quando eu desci do púlpito, uma irmã disse, uma irmã negra, você está parecendo aquelas mulheres do Ileaie. Olha, porque estava usando um batom vermelho, cabelo black e um batom vermelho. Então, só para você ter uma ideia de como a irmã africaninha, porque eu já trazia em mim, trago ao longo desses anos, a ancestralidade que atravessa meu corpo. Eu sou a mulher negra da diáspora. Então, isso sempre foi muito forte em mim, dentro da igreja. Então, sempre fui uma referência. Aí eu fui para uma segunda igreja, com a qual eu fiquei, talvez, uns 22 anos. 23. Então, sempre fui a referência do cabelo, da estética, das vestimentas. Olha, Gisélia, da fala mais politizada. Então, também tinha a questão de um certo medo de ser cortada de algumas programações, porque eu já trazia... Não, mesmo se eu não falasse nada, o meu corpo já fala, a minha estética já fala, né? Então, a gente tem essa experiência e, com o passar do tempo, com uma fala mais politizada, mais afrocentrada, e aí quando a gente traz... Eu faço parte do Fórum Nacional de Mulheres Negras, aqui da Bahia. Então, a gente só vai aumentando o conhecimento. Então, você fazer a leitura da Bíblia e trazer Lélia Gonzalez, para mim não tem problema nenhum. Lendo a Bíblia e lendo Bell Hooks, joinha. Então, estou super tranquila. Ler Bíblia, orar ao Senhor e ler James Cone, glória! Sobre teologia negra. Então, estar em comunhão com o Senhor Jesus e ler como é? Angela Davis, joia, Sueli Carneiro, eu nunca tive essa... eu tá me trazendo. Não, eu, como mulher negra, que sempre fui, e dessa perspectiva de ser uma mulher da pele escura, então sou uma mulher preta, então isso nunca teve nenhuma... Eu nunca tive dificuldade em lidar com isso. Então, ao longo desses anos, a minha atuação como liderança negra na igreja, e sou respeitada. Eu gosto de dizer isso. Eu sou respeitada. Eu sei que as pessoas têm um certo medo por causa da minha fala, mas os homens, né? Aí eles me respeitam e as mulheres essas me acolhem. Essa tem sido a minha experiência. Muito bom essa sua partilha conosco dessa sua trajetória, dessas descobertas, né? Desse trabalho, né? Enfim, nesse percurso de enfrentamento ao preconceito, né? Com as pessoas negras, e isso nos ajuda muito a refletir e a nos modificar, né? No dia a dia, a nos melhorar, né? Para que a gente possa viver realmente essa sociedade de comunhão, né? De acolhimento às diversidades. Onde estão as teologias e pastorais negroides pretas no Brasil no enfrentamento ao racismo? Então, onde estão essas teologias, querida? A gente precisa entender como esse protestantismo chega aqui no Brasil. Brasil, um país que praticou 400 anos de escravidão negra. Então, essa temática, nunca foi trazida. E ainda não é. Eu fui me especializando na pesquisa da religiosidade na diáspora africana. Veja, é uma questão ampla. Mas, na minha graduação em História, eu fui pesquisar sobre a conversão de negros ao protestantismo. E, para mim, foi muito significativo. Então, eu sempre pesquisei sobre negros evangélicos. Como foi que se deu essa questão da conversão?
No meu mestrado, eu vou e pesquiso a fundação da Igreja Batista do Garcia, que surge a partir, e aí a gente vem, né, de um levante de negras e negros aqui de Salvador, em 1910. Eles criam a Missão Batista Independente. Por quê? A partir de leituras, sobretudo uma referência que nós temos aqui na história do protestantismo no Brasil e, sobretudo, na Bahia, que é a professora doutora Elisete da Silva, a gente vai entendendo que esses negros, os fundadores da Igreja Batista do Garcia, não queriam estar sob a égide, né? Sobre a liderança, égide significa proteção, né? Mas sobre a liderança dos missionários brancos estadunidenses. Então, imagine, esse povo que a gente romantiza tanto, os Begues, porque eles vieram trazer a palavra de Deus. Opa, como assim? Eles chegaram aqui, Deus é maravilhoso, ele ressignifica tudo. Eles vieram para cá porque aqui ainda tinha a questão da escravidão, né? E aí eles têm essa teologia do domínio, mas a nossa teologia ela é branca, sul-estadunidense. Tanto que, para você ter negras e negros com uma fala mais politizada, é algo recente. Bote aí uns 20 anos. Tem outras pessoas? Tem. Mas uma fala mais politizada, com teólogos, com intelectuais, você não tem. Né? Não tem. Não, então, a gente vai vendo que essas teologias elas surgem com lideranças, e aí eu vou trazer Vanessa Barbosa, da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, né? A gente vai trazer a pastora Val Moraes, mulheres que vão trazendo, Liz Guimarães. Então, nós vamos trazendo essas mulheres que, dentro das suas comunidades de fé, né, no segmento evangélico, vão trazendo uma fala mais politizada. Porém, nós temos ainda uma teologia que é branca e machista. E no projeto proposital, bem fechadinho, eles têm um apagamento. Essa teologia branca que permeia as nossas igrejas evangélicas, essa teologia ela age de tal forma que para que aconteça o apagamento da história do povo negro. Então, o que a gente vai pensar? Que eu tenho aqui, né, as pessoas me têm como essa liderança, que há 12 anos pensa aí o CUSH, Coletivo Negro Evangélico, para fazer uma leitura afrocentrada da Bíblia. Vamos trazer também aqui, para a gente não esquecer, acho que é difícil quando a gente traz nomes, não é? Mas nós temos aqui Francisco Hernani, ele lá tem um Afrocult, ele traz, que era bem legal, essa página do Orkut, Marco Davi. Então, você tem também homens, né? Que vão trazendo para poder a gente não fechar só, né, das mulheres. Mas primeiro eu tenho que contemplar as minhas, né? Então, a gente vai tendo, assim, uma leitura mais. O curso surge justamente nessa perspectiva de formação, de liderança, para fazer uma leitura afrocentrada da Bíblia. A partir da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira na sala de aula. Os professores evangélicos e professoras evangélicas sempre foram, assim, tidos, né, como um empecilho para a aplicabilidade dessa lei. Então, a gente cria o primeiro seminário, Professores Evangélicos na Aplicabilidade da Lei 10.639, na Igreja Batista Sião. Diga-se de passagem, eu trago o pastor Walter aqui, que acreditou no nosso projeto, no projeto de Gisélia, que tem umas ideias assim. E ele abriu, eu mostrei a ele como é que eu vou dizer, a importância e a relevância da igreja abrir as portas para um seminário como esse, e passou a ser uma referência nacional. Então, a gente mostra a África a partir da Bíblia e faz formação para mais de 100 professores e professoras que estiveram ali. E de lá para cá, né, a gente tem feito várias formações. E a gente passa a ser essa referência. Eu estou falando aqui com vocês agora porque o nome da gente começa a correr aí pelo Brasil. Mas, querida, onde estão? Estão
Raiz André, que traz essa resistência na fala, do pastor Danilo Gomes. Então, assim, nós temos lideranças negras hoje que trazem uma fala forte com relação a uma teologia negra, porque a forma como o negro ora, como Jane Moscone vai dizer no livro O Deus Oprimido, não é da mesma forma que o homem branco ora, entende? Nós temos nossas demandas. Eu, como mulher negra, tenho uma demanda que você lida como uma mulher branca não tem, entende? Então, nós precisamos trazer isso para os púlpitos, porque as nossas mulheres, sobretudo nossas mulheres negras, têm um sofrimento maior. Mas a teologia branca vem e deixa todo mundo igual. E aí, muitas vezes, nós vamos ter pessoas negras dentro da igreja, mas negras só na pele. Aí a gente traz Francis Fanon, pele negra, máscaras brancas. A teologia dessas pessoas negras, muitas vezes, nas igrejas, elas têm a mente embranquecida, porque a teologia branca, ela embranquece a mente dessas pessoas, que quando um jovem negro morre, Jacinta, de forma violenta, a igreja não chora. As mulheres negras, elas não choram pelos seus iguais, porque essa teologia, ela é perversa, a teologia branca. Mas vamos nós, as nossas pastorais negras, vamos crescer mais, vamos nos fortalecer. A senhora falou aí na professora Elisete Silva, né? Sim, nossa referência. Foi ela que fez o prefácio da Bíblia para Mulheres, traduzido, aqui, na versão traduzida pela Bianca Debs, que é reverenda também aí na Bahia, da Igreja Anglicana. Temos, assim, mulheres, não é? Bianca é uma feminista, conheço, já fizemos trabalho juntas, Camila também. Então, nós temos a Igreja Batista Nazaré, que é uma referência de trabalhar, de acolher a diversidade, não é? Então, a gente tem aqui, não é por nada não, né? Mas, assim, a Bahia é resistência, meu povo. Isso, já dizia Mateus Aleluia em suas letras, ele fala muito isso, né? Você traz, professora, essas teologias, né? Então, eu fiquei pensando, enquanto a senhora falava, teologia branca e tal, e eu fiquei pensando, então, são as teologias, podemos chamar assim, são teologias decoloniais que dão um maior suporte para isso que a senhora está trazendo? Hoje, graças a Deus, obrigada, Senhor. Então, nesses pensamentos decoloniais, nessas novas narrativas decoloniais, nós trazemos também as teologias decoloniais. Então, hoje, eu, mulher negra, posso ler a Bíblia e escrever e interpretar. Eu não faço exegese, mas eu vou pensar nessa hermenêutica a partir do meu lugar de mulher negra. Quando a gente vai lá e vê que o Jardim do Éden já traz Etiópia, e que no curso de teologia, o bacharelado que eu fiz, não de mim demonstrou isso no Jardim do Éden, mas eu fui lá, olha, pela revelação do Espírito Santo, disse assim, vai lá, mulher, começa a estudar. Eu fiz teologia para fazer o curso de história, eu fiquei um pouco temerosa, como crente, eu disse, meu Deus, mas eu orei, Senhor, não permita que nada venha me desviar dos teus caminhos, que eu não procure me envolver com assuntos grandes e maravilhosos demais para mim, mas que antes eu faça sossegar a minha alma. Está pensando? A gente lê a Bíblia, dobra o joelho e vai para o pó. E o Senhor me levou ali no curso de História, aonde eu pude falar sobre a questão dos negros evangélicos para um professor italiano, que ficou, eu na época, além do livro, a teologia, a religião mais negra do Brasil, do reverendo Marco Davi, que em 2005 eu já andava com esse livro para lá e para cá, primeira edição, e aí trouxe isso para a sala de aula e passei a ser respeitada. Por isso que eu digo, Jacinta, que eu sempre fui muito respeitada e sou respeitada por onde eu passo, porque eu trago conhecimento. Não falo, não pego a Bíblia e falo por falar. Eu vou para a Bíblia e mostro que ali tem negritude, que ali tem África. Eu vou falar ali que a rainha de Sabá, ela não chegou pedindo comida, não chegou pedindo nada a Salomão. Vá lá, em Crônicas no capítulo 1, primeira Crônicas no capítulo 9. Vá lá, tá lá. Ela foi com caravanas, com especiarias, ela foi com ouro.
Ela era uma estadista, Maqueda, o que se procura ali, o nome dela. Quem é esse homem tão sábio? Ela foi lá conversar com ele de igual para igual, entende? É por isso que nós temos várias Maquedas hoje, várias mulheres negras que estão ali conversando de igual para igual. O homem branco não gosta, não, e o homem negro, por sua fragilidade, ele se sente ameaçado. Entende? Mas a gente acolhe o homem negro. Então, o que acontece? Ela foi ali e disse assim, deixa eu ver qual é, ó, aqui no dicionário baianês, deixa eu ver qual é de mesmo. Quem é esse homem aí? E ela foi conversar com ele, porque ela era uma estadista. Alguém me falou sobre isso? Não, querida. Eu que descobri essa mulher etíope. Ela não foi lá como essa teologia que nós vemos, que fica mostrando, alguém diz assim, eu quero trabalhar na África. Eu disse, em que lugar, criatura, irmãzinha? Em que lugar? Aí eu falei, a África tem 55 países, você quer trabalhar em qual? E ela não sabia falar o nome de um país. Aí, para poder ela não passar vexame, eu disse, nós temos 5 países de língua portuguesa. Então, nós temos Moçambique, Guiné-Bissau, temos Angola, temos São Tomé e Príncipe, temos Cabo Verde. E aí, Moçambique. Mas em que lugar de Moçambique você quer trabalhar? Não, porque aquelas criancinhas estavam assim, sim, aqui também tem. Em qualquer lugar aqui no Brasil que você vá, tem crianças remelentas. E disse a ela, olha, se lá existe conflito, não é entre eles, não. É o branco que semeia a discórdia. Lá. Então, você tem várias questões aí nessa teologia racista que traz um apagamento histórico para essa mulher negra, para esse homem negro, dentro da igreja. E que bom que nós temos hoje assim, novas narrativas. Que a gente busca a África dentro da Bíblia e encontra, para o desespero dos racistas, os teólogos racistas, inclusive os que defendem a questão da escravidão. Você falando, professora, sobre essa teologia, as teologias decoloniais, uma leitura e uma fala afrocentrada recente, né, de aproximadamente 20 anos, né, mais estruturada assim. Isso foi uma das coisas que eu vi no mestrado que eu acabei de terminar, mas aí me foi orientado, porque um dos meus objetivos era trazer as teologias decoloniais, como proposta de, além do ecofeminismo e outras teologias, né, como proposta de enfrentamento, né, ao patriarcado, ao machismo. E aí me foi orientado, não fale as teologias decoloniais, porque temos ainda poucas coisas, e aí converge com o que você está trazendo, né, a importância de se falar, de se criar eventos, de se movimentar, né, como a gente está fazendo agora, a proposta desse podcast é divulgar, construir a caminhada, né, para fortalecer, fundamentar cada vez mais essa necessidade de quebrar essa hegemonia branca, né, da hegemonia... Rapidamente, licença. Quando a gente criou o curso em 2012, mas com ações efetivas em 2013, então o que acontece? A gente de lá para cá vem fazendo várias ações. Por isso, o curso não é o primeiro, não tem vanguarda com o curso. O que acontece, o diferencial do curso somos nós, assim, termos assim, feito diversas ações ao longo desses anos. Então, o curso hoje tem sido objeto de pesquisa para graduação, para o mestrado, por ser esse segmento, esse coletivo que, né, mas a nível de Brasil, tem feito várias ações dentro da igreja, em espaços públicos, a gente tem feito isso. Então, a gente tem um currículo intenso. A gente fez em 2014, 10 anos, minha gente. Já somos 10 anos já. Nós fizemos, mostramos a África na Bíblia. Nós enchemos um auditório de um sindicato que a gente conseguiu de última hora. Sabe? O lugar histórico da África na Bíblia. Bombou. Então, a gente tem feito várias ações com certificado, a gente tem um grupo de estudos. Olha, a gente, em 2021, nós tivemos a ousadia de criar um grupo de estudos e fazer a leitura de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, a partir do segmento evangélico, porque, para mim, só interessa isso.
aproveitando, né, tudo isso que você está trazendo, que é de muita importância, e na sua fala dá vontade de se aprofundar em várias questões, a gente pode combinar em outro momento para falar mais, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o colorismo, né? Então, assim, o negro, o preto, o pardo, que colorismo é esse? Bom, Jacinta, vamos lá. Segundo o IBGE, preto mais pardo é igual a negro, certo? Então, assim, no Brasil nós temos uma questão da miscigenação. E devido ao racismo cruel, devido à discriminação racial no Brasil, a injúria racial, então tudo isso, eu sou uma mulher preta, eu tenho uma pele escura. E aí, devido a esse colorismo, nós vamos ter vários tons de pele. E quanto mais fugir do meu tom de pele, as pessoas iam dizer assim, eu não sou negra, eu não sou preta, não. Eu sou parda. E aí eu vou dizendo, olha, preto mais pardo é igual a negro. Você é uma pessoa negra com a pele mais clara. No Brasil não tem isso. Não tem. Porque ser negro no Brasil é algo dolorido. E as pessoas não querem passar por essa questão da dor. Então, dentro da igreja, não é diferente. Eu não sou negra, não, eu sou parda, meu amor. Pardo é o negro de pele mais clara. Eu sou morena. Quem foi que disse que você é morena? Entende? Aí você tem que trazer. Como é que você se autodeclara? Porque meu pai. E tem uma questão no Brasil que é muito interessante. Quando quer falar, diz assim, eu sou morena, porque meu avô era português, meu avô era espanhol. Sempre traz a figura do homem branco para legitimar a questão da pele mais clara. Entende? Aí, quando você traz uma questão, você tem traços indígenas. Porque aí traz a questão da mulher indígena. Eu acho isso interessante. Diz assim, não, porque a minha avó, ouvi dizer, minha mãe dizia, né, que minha avó era uma índia, estou botando aqui entre aspas, né, e foi pega no mato, né, a dente de cachorro. Olha que perturbação, olha que violência na fala. E eu dizia assim, vem cá, meu amor, sua avó era algum animal para estar sendo caçada? Por quê? Essa questão da violência contra essa mulher. E aí a pessoa não se dá conta. Então, quando quer falar da questão indígena, traz a figura da mulher, mas da mulher violentada. E o negro, de pele um pouco mais clara, que seria o pardo, ele vai evocar a figura do homem branco. Então, você veja como isso é na mente desse negro no Brasil, dessa negra no Brasil. Que com o racismo introjetado, o negro nunca, jamais, nas galáxias, será racista. Isso a gente sabe, que racismo tem a ver com relação de poder. O branco diz assim, tá vendo que semeia a discórdia entre nós, mas ele vai dizer assim, tá vendo? O próprio negro fica ali, ó, se discrimina. Aonde? Eu ouvi durante tantos anos que meu cabelo era ruim, era crespo, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que eu passei a não gostar do meu cabelo. E vou reproduzir, né? Então, estereótipos, falas racistas, eu vou reproduzir, porque eu ouvi, não é? Isso é muito perverso, isso é muito projetado, né? Tem um projeto com relação a isso, para que esse negro e essa negra não tenham autoestima trabalhada. Por isso que não se mostra a África na Bíblia. Então, para a gente, né? Espero poder responder de forma bem negra, para poder escurecer a resposta, nós temos essa dificuldade. O colorismo no Brasil traz uma certa dificuldade para que esse negro se autodeclare negro. E aí eu vou trazer, sempre trago esse texto de Kabengele Munanga, onde ele vai dizer que ele tem assim, o texto foi uma entrevista que ele fez. A difícil tarefa, eu acho que o tema é esse, de reconhecer-se negro no Brasil. Está na internet. É muito bom. E aí ele vai falar justamente dessa questão da miscigenação, e aí ele traz, né, que reconhecer-se negro no Brasil é um ato político. E a igreja não quer isso, né? A igreja não quer corpos políticos, a igreja não quer falas políticas. A igreja não quer isso, porque isso vai ser uma afronta. Por acaso,
né? Só rapidamente, a gente ouve falar de Luther King nas igrejas aqui no Brasil? Ah, mas Billy Graham a gente ouve falar, todos esses teólogos brancos, pregadores brancos, sabe? A gente ouve falar, esses livros, não é? Mas a gente não ouve. Quem é que fala sobre Martin Luther King? O movimento negro, o movimento de esquerda, que eles falam, esquerdistas, e os candomblecistas, olha só. E a gente não fala sobre Martin Luther King. Por quê? Porque eles proíbem. E tudo que você está trazendo é o cotidiano, né? Nosso cotidiano no dia a dia. E você acabou falando aí da questão da igreja. A igreja não reconhece, a igreja não permite. Então, aproveitando essa sua fala mais recente aí, como é que... A gente sabe que a igreja é racista, né? Então, como é que podemos mudar essas realidades? Bom, a gente pode mudar essas realidades fazendo formação, com oração e formação. Nós precisamos trabalhar com as lideranças, querida. Entende? Trazer esses líderes para uma conversa, para abrir a Bíblia e mostrar. Eu quero mostrar ali que em Atos, no capítulo 8, no versículo 26, que Felipe tem um encontro com o eunuco. Esse eunuco era mordomo-mor da rainha Candace. Oi? Eu estou falando de África? Eu estou falando de África? Estou. Ele era mordomo-mor. Quem era Candace? Candace é um título de realeza, uma rainha etíope, uma africana. Eu falo de novo de Etiópia. A igreja cristã mais antiga da que você tem conhecimento está na Etiópia, entende? Então, o racismo existe, sim, dentro da igreja permeia o racismo, o machismo, a misoginia. É esse homem branco que é o ideal, que sabe falar, que tem um contato direto com Deus. Eu, mulher preta, não tenho. Eu preciso da validação desse homem. Só que não, né? Aqui no dicionário baianês, lá ele 1000 vezes. Não. Então, assim, como assim? Eu preciso da validade, sabe? Que ele valide o meu chamado, o meu ministério, sabe? Então, assim, nós precisamos fazer formação, ler a Bíblia, essas teologias decoloniais. Então, eu, mulher negra, estou lendo a Bíblia a partir desse lugar. O indígena, o cigano, sabe? Precisamos ler a Bíblia e entender a nossa dinâmica, né? Identitária. Como é que eu posso aplicar ali? Mas agora está uma polêmica com a música, né? O Evangelho dos Fariseus. Oh, Jesus, está sendo assim. Uma letra maravilhosa, mas o povo está batendo na menina, porque a menina ousou e publicizar. Porque a questão é, pense, mas não fale. Só que nós, sobretudo nós mulheres hoje, pensamos e falamos. E falamos na cara deles. E isso é uma afronta. Eu sou uma negra insolente, sabe? Eu sou uma negra insolente. Como diz uma amiga minha uma vida, se você nascesse no período da escravidão, você ia ser morta, você ia morrer cedo. Porque o branco não gosta desse tipo de fala, de afronta. Me chama de raivosa, porque eu não vou estar subserviente a ele, a sua teologia. Então, nós precisamos fazer formação, nós precisamos nos aquilombar. A comunidade negra evangélica precisa tentar fazer isso, começar a fazer isso, o aquilombamento, sentar, ler a Bíblia. Como é que a gente fica? Como fica os nossos jovens negros? A cada 20 minutos morre um jovem negro de morte violenta. Como é que nós podemos fazer a violência contra a mulher, sabe? Aí nós temos o racismo ambiental. Quem é que mora nos guetos, nas favelas? Qual a cor da cara que nós vemos que perdeu tudo durante as chuvas? Isso é o racismo ambiental, quando as políticas públicas não chegam às favelas e todo mundo perde tudo porque a casa cai. Então, e aí a gente traz Márcio Vitor, um homem de terreiro, um homem de candomblé, e ele canta Exuá, Exuá. A gente precisa analisar a letra desta música. Exuá, Exuá, temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar. E ali, quando a chuva cai, está levando o evangélico, está levando o espírita, está levando o candomblecista, porque são pessoas negras que moram nesses morros, nessas vielas, sabe? Então, é sobre isso. Vamos fazer formação, vamos estudar, vamos nos aquilombar.
e vamos compartilhar conhecimento de qualidade para combater o racismo. É sobre isso. É sobre isso, e nós encerramos por aqui mais uma edição do podcast Radar Direitos Humanos, agradecendo as contribuições da professora, pesquisadora Gisélia Cruz, agradecendo a disponibilidade e nos combinando, né, nos colocando para uma outra oportunidade de diálogo, onde a gente pode continuar nessa formação que você está trazendo, professora Gisélia. Então, eu deixo a senhora à vontade agora para fazer as considerações finais. Jacinta, muito obrigada. Obrigada, Isaías com Z, né? Convite, parabéns por esse projeto. Parabéns por trazer vozes, novas narrativas, sabe? Narrativas decoloniais, para que a gente pense um evangelho de justiça e paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventuradas as que têm fome e sede de justiça, porque serão fartas. Nós precisamos também fazer, sabe, essa leitura que acolha a mulher. Então, eu sou bem-aventurada, eu tenho fome e sede de justiça, como uma mulher negra. Eu tenho sede e fome de justiça, porque aí vocês também trabalham nessa perspectiva dos direitos humanos. Quando você fala aqui de meninas e mulheres negras, esse contexto da sociedade brasileira, nós precisamos clamar por justiça, por nós, mulheres negras, mulheres ciganas, sabe? Mulheres na sua diversidade, e precisamos clamar por justiça, pelos nossos, pelas nossas, sabe? Por essa questão da mortalidade materna, onde nós, mulheres negras, morremos mais do que mulheres brancas. Está lá, é Ministério da Justiça, da Saúde, que vai falar sobre isso. O Ministério da Saúde vai falar sobre isso. Os dados sobre o extermínio da juventude negra, sabe? Então, assim, a gente precisa, né? A sociedade brasileira, de um modo geral, precisa pensar nessa perspectiva dos direitos humanos. E aí, para encerrar, eu quero trazer, né, para esse negro e essa negra que fica afrontando o outro, e a outra por causa da religião. Observem que a gente não vê brancos se degladiando por causa de religião. Branco não briga por causa de religião, não. Já viu algum? Batendo no outro, desqualificando o outro, discriminando por causa de religião? Não. Porque só vemos negros. Porque a teologia entra aí nessa mente, esse auto-ódio que o racismo traz, e aí joga um negro contra o outro. Isso também é projeto de extermínio, sabe? Então, Jacinta, muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Gratidão por este momento de partilha. Estamos aqui para contribuir no que for necessário. Estamos lá no Instagram, viu? Tem um curso, tem Instagram, curso CUXI, Coletivo Negro Evangélico, e eu tenho o meu lá, que é Gisélia Cruz. Pronto, .prof, né? Estamos lá. Gratidão, professora. Continuamos nos falando, nos fortalecendo nessa rede em prol dos direitos humanos. Ok, querida, um beijo. Então, encerramos a edição de hoje do podcast Radar Direitos Humanos e até uma próxima oportunidade de diálogo. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Fiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.